Olá, professores, tudo bem com vocês? Na TPC formativa por área de conhecimento dessa semana, juntamente com os meus colegas PCNP Fábio e Flávia e a PCNP Letícia, trouxemos a temática roteiro de estudos ou de aprendizagem com foco na recuperação e no aprofundamento, né? Pensando também nas habilidades essenciais, ou melhor, na relação entre as habilidades essenciais com as atividades, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube e os materiais dessa formação estão na descrição do vídeo, né? Dando sequência agora à nossa reunião, a minha colega PCNP Letícia apresentará a pauta formativa e os objetivos. Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Dando sequência, na formação, irei compartilhar o PPT com vocês. Tenham uma boa formação a todos. Nesta pauta formativa, temos por finalidade promover a formação dos professores das áreas de conhecimentos, matemática e ciências da natureza e suas tecnologias, no que se refere ao desenvolvimento das habilidades essenciais. Haja visto a importância das ações planejadas para a formação do aluno de forma integral. Para tanto, propomos que essa temática, que busca nortear a reflexão sobre o trabalho que está sendo realizado nas escolas e solidificar esta ação com o desenvolvimento das habilidades essenciais, sobretudo reconhecer a importância e o impacto delas para o prosseguimento dos alunos em seus estudos. Neste sentido, analisar do ponto de vista as tarefas ou atividades que os alunos precisam desempenhar para o desenvolvimento das habilidades essenciais. É de suma importância no alcance dos objetivos de aprendizagem. Por outro lado, considerar as diversas realidades e meios para propor esse trabalho. Também constitui o elemento determinante na aprendizagem dos estudantes. Por fim, neste momento de aulas não presenciais, temos que, além de propor atividades e roteiros de estudos, considerar também as metodologias ativas para o engajamento dos alunos, sendo assim, desenvolvimento integral do aluno. Temos como objetivos para esta pauta formativa, primeiro, analisar habilidades essenciais e atividades ou tarefas para a construção dos roteiros de estudos ou aprendizagem, de recuperação e aprofundamento nos demais componentes, além de língua portuguesa e matemática para o desenvolvimento das habilidades essenciais. Segundo, elaborar o fluxograma ou mapa mental com seus pares para o desenvolvimento das habilidades essenciais nos componentes curriculares. Agora, meu colega PCNP Natalício fará uma conversa inicial com vocês. Bom, antes de darmos sequência então à nossa pauta formativa, é interessante que a equipe escolar se atente aos pares no momento da apresentação do vídeo e garanta que todos estejam de forma sincronizada para que possa ter uma melhor apreciação do tema. E, para tanto, comunicar aos professores sobre a dinâmica da reunião é fundamental para que possamos atingir os objetivos dessa pauta formativa. Tudo bem? Contamos também com a colaboração de sempre, né, do professor coordenador, né, já agradecendo de antemão, né. E dando sequência então, nesse próximo slide aqui, nós temos então um exemplo, né, de modelo
aliás, de mapa mental. E o intuito aqui é organizar algumas informações no processo, né? Então a gente observa nessa imagem aqui uma ramificação, por exemplo, aprender, planejar, organizar, né? E em cada ramificação surgem outras ramificações, né? Então a gente pode observar como elas estão se relacionando, né? E como elas estão organizadas. É uma forma de organização, em suma, né? No próximo slide, a gente tem aqui um modelo ou um exemplo de fluxograma também que para organizar, ou melhor, visualizar o processo ou a relação entre a atividade e a habilidade essencial, tá certo? Então, na primeira atividade, a proposta é justamente a análise da relação das habilidades essenciais com as atividades ou tarefas que os alunos têm que resolver, desenvolver, né? E nesse período de recuperação e aprofundamento da aprendizagem. E junto a isso também, o professor pode também considerar no fluxograma as suas intervenções, como verificação do desenvolvimento da habilidade essencial e da atividade em si, tá certo? Então, nesse modelo de fluxograma e pensando nos roteiros de aprendizagem ou de estudo que vocês, né, elaboram, vamos tomar, nesse caso aqui nós temos um texto de apresentação e orientação inicial. Então, está aqui o conteúdo e dentre esse conteúdo eu tenho alguns objetivos que no caso vamos pensar nos objetivos como habilidade, né? Então teria habilidade 1, habilidade 2, habilidade 3, né? E na habilidade 1, por exemplo, trocando objetivo por habilidade, nós temos aqui 3 tarefas para os alunos desenvolverem, ou atividades, como queiram corrigir, né? Como se dá? Então, quando eu penso ou quando eu seleciono uma determinada habilidade essencial, que tipo de tarefa, né, ou o que eu quero que o aluno faça, né, em relação àquela habilidade, em relação àquele conteúdo, né? E nesse fluxograma a gente pode, ou o professor pode considerar também outros elementos em relação à verificação, ou melhor dizendo, à avaliação. Como o professor pode verificar se o aluno está dominando ou realizando aquela atividade, né? Como ele está dominando, como está o desenvolvimento da habilidade essencial, como está o domínio dele em relação àquela habilidade essencial, né? E da mesma forma a gente pode pensar um objetivo 2 sendo uma segunda habilidade e outras tarefas para essa segunda habilidade. Então, em suma, no objetivo 1, se entendido como habilidade 1, e essa habilidade for identificar, por exemplo, eu teria que pensar em tarefas relacionadas ao identificar. No objetivo 2, pensando numa habilidade 2, eu teria que pensar em tarefas ou atividades relacionadas à habilidade 2. Por exemplo, seria uma habilidade de resolver, por exemplo, né? E um terceiro objetivo, que poderia ser uma terceira habilidade, vamos pensar numa habilidade de calcular alguma coisa. Então, eu teria que pensar em tarefas relacionadas ao cálculo dessa coisa, entende? E aí, os elementos que o professor poderia acrescentar são elementos que possam verificar se os alunos estão desenvolvendo, né, se eles estão realizando e como eles estão realizando, né, essas tarefas, né? Então, esse fluxograma é mais um exercício para a gente verificar como se dá e a importância dessa relação, né? Pensar em atividade e conectadas com a habilidade, né? Na sequência, agora nós temos um resumo, uma sistematização das atividades propostas nessa TPC formativa.
Então, o intuito é propor uma análise das habilidades essenciais e as atividades ou tarefas que os alunos precisam desempenhar para a construção dos roteiros de estudos ou de aprendizagem, como queiram chamar. Na primeira atividade, com as habilidades essenciais selecionadas, então vocês podem selecionar, escolher uma habilidade e uma tarefa para o aluno ou uma atividade, e verificar nessa habilidade que vocês selecionaram e a tarefa ou atividade que vocês propuseram para os alunos, verificar a conexão entre o conteúdo e o que o aluno precisa fazer. Mas esse precisa fazer no sentido de operar cognitivamente, tá certo? Então, por exemplo, se eu pensar numa habilidade de identificar, eu tenho que pensar em tarefas e atividades que atendam esse fazer identificar do aluno. Se eu pensar se eu selecionar uma habilidade de calcular, eu tenho que pensar em tarefas ou atividades que o aluno faça os cálculos, entende? Haja visto que o verbo utilizado na descrição da habilidade permite ao professor verificar, ou melhor, avaliar como o aluno está realizando a tarefa ou atividade e quais suas dificuldades. Então, nessa primeira atividade, a proposta é jogar uma luz, um olhar sobre essa relação, essa conexão entre o conteúdo, a habilidade e o que o aluno precisa fazer. É preciso ter uma sintonia e uma coerência nisso. Já na segunda atividade, elaborar um fluxograma ou mapa mental com seus pares. A atividade é essa. E o propósito da elaboração não é para entregar ou para... é simplesmente para jogar um olhar, uma luz sobre essa relação, essa relação entre de forma organizada entre a habilidade, o conteúdo, e a tarefa ou atividade. Bom, os professores então serão convidados a criar um fluxograma ou um mapa mental como estratégia para visualizar o processo nos roteiros de estudos ou aprendizagem, como queiram denominar. Sobretudo, considerar essa estrutura como norte para o professor organizar e relacionar as habilidades essenciais com as suas respectivas tarefas ou atividades, agora na recuperação e aprofundamento da aprendizagem. Então, veja bem, a elaboração dessa atividade de construir um fluxograma ou mapa mental com o intuito de visualizar e fortalecer esse processo, essa relação entre a habilidade e a atividade que nós estamos propondo. Então, por exemplo, eu tenho lá em matemática uma situação em que o aluno tenha que identificar algo. Essa é a habilidade, identificar algo. Então, a minha atividade não pode ser para calcular algo. Ele pode até fazer algum cálculo, mas o foco não é o cálculo em si. O foco é identificar algo. Então, se ele tem que identificar algo, tem que ser em alguma coisa. A gente, por exemplo, pensar em figuras geométricas, entre um quadrado e o retângulo, o que eu tenho que identificar lá? Ou um quadrado e um triângulo, o que eu tenho que identificar lá? Ou então, na reta numérica, o que eu tenho que identificar lá? Localizar lá. Então, percebe a diferença entre a exigência da atividade, da habilidade em relação à atividade, entre identificar, localizar e ter que calcular algo. Agora eu vou passar para a minha colega PCNP Letícia, que ela orientará na primeira atividade. Nesta primeira atividade, convidamos vocês, professores da área de matemática e ciências da natureza, a analisar a relação entre as habilidades essenciais e as atividades, compartilhar suas impressões com seus colegas
a fim de compreender melhor como se dá esta relação e a sua importância em seu planejamento de aula, ou melhor, roteiro de estudo e aprendizagem. Para tanto, vocês terão 20 minutos para realizar esta atividade. Pausem o vídeo e boa atividade a todos. Lembrando que as perguntas norteadoras fomentará a discussão e a socialização. Bom, dando sequência então à pauta formativa, nesta segunda atividade, elaborar fluxograma ou mapa mental com habilidade essencial e atividade ou tarefa, né? A proposta é elaborar um mapa mental ou então um fluxograma com as habilidades, né, selecionadas, a habilidade essencial e uma atividade ou uma tarefa. Então, convidamos vocês então, professores, para elaborar esse fluxograma ou um mapa mental com os objetivos e atividades, né? No caso, os objetivos entendemos como as habilidades, tá certo? Com o intuito de visualizar a estrutura do trabalho com o desenvolvimento das habilidades essenciais e as atividades, né? Na elaboração dos seus roteiros de estudo ou de aprendizagem. E além disso, avaliar possíveis adaptações para o momento do ensino remoto e sempre de forma colaborativa com os seus pares, favorecendo conceitos e habilidades essenciais. Bom, feito isso, então, considerem os recursos mais familiarizados pelos seus alunos, ou melhor, considerem as diversas realidades e que possam, sobretudo, engajá-los da melhor forma possível em seus estudos e sua aprendizagem. Por fim, a proposta é envolvê-los na atividade, certo? Então, nessa segunda atividade, teremos então o desafio de elaborar um fluxograma, né, pensando na atividade 1 que vocês realizaram, né? Essa atividade ela terá a mesma dinâmica, né, das outras ATPCs formativas. Vocês terão 25 minutos para a realização dessas atividades. Bom, no próximo slide aqui, vocês poderão utilizar como uma referência um modelo de fluxograma. Na verdade, tem 3 modelos aí, né? 3 modelos não, 4 modelos, né? Um bem simples até e, né, de forma linear, com operações, outro setorial, outros de linhas de montagem, né? O último com arranjo físico funcional, enfim. E do outro lado, a gente tem alguns elementos para que vocês possam construir esse fluxograma e o significado deles. Então, por exemplo, aquele primeiro, logo de início, eu tenho que usar essa figura geométrica que indica o início ou o fim do processo. Então, no fluxograma, com certeza, tem que ter essa primeira figura geométrica aí, ó, no quadrinho que vocês estão observando, no começo e no fim do processo, né? E as outras demais ali, como o retângulo, indica cada atividade que precisa ser executada, né? O losango a gente observa que indica um ponto de tomada de decisão, né? Se é que isso, né, terá no processo essa tomada de decisão. A setinha indica a direção do fluxo. Essa outra figura geométrica indica os documentos utilizados, os recursos utilizados, né? Se é uma pesquisa, né? Se é uma experiência, etc. A próxima indica uma espera, né? E por fim, o círculo aí indica que o fluxograma continua a partir desse ponto em um outro círculo, com a mesma letra ou número que aparece no seu interior. Então acredito que na verdade vocês utilizarão mais
não necessariamente utilizarão todas essas figuras, certo? Então, para a próxima atividade, então, vocês terão, pausem o vídeo e terão 25 minutos. Bom, para nortear também esse trabalho, na segunda atividade, e da mesma forma que nas formações anteriores, temos algumas perguntas norteadoras, né? Então, que tipo de atividade os alunos poderiam realizar para desenvolver determinada habilidade essencial? Como representar a relação entre habilidades essenciais e atividades ou tarefas no mapa mental fluxograma? Quais instrumentos de verificação poderíamos acrescentar no fluxograma ou mapa mental para avaliar o domínio da habilidade essencial? Bom, essas perguntas norteadoras, como o próprio nome diz, né, servem para nortear, não necessariamente precisam ser respondidas. Elas vão nortear a elaboração do fluxograma ou do mapa mental. Então, boa atividade. Bom, professores, eu acredito que essa experiência com essa atividade, né, e um exercício também, né, na organização dessas habilidades, juntamente com as atividades, as propostas de atividade, permitem, na verdade, cada vez mais solidificar, concretizar, né, o nosso entendimento em relação às atividades que a gente propõe para os alunos realizarem, focadas, alinhadas, né, àquilo que a gente pretende desenvolver neles enquanto habilidade e também em relação ao conteúdo que nós pretendemos ensinar. Tudo bem? Então, nessa próxima atividade, a proposta agora é uma autoavaliação, né, do que vocês realizaram, desenvolveram nessas duas atividades desta pauta formativa por área de conhecimento dessa semana. Tudo bem? Então, no mais, agradeço a colaboração do professor coordenador, né, como sempre, né, a parceria de sempre, né, e desejamos a todos um bom trabalho.